Hello students, how are you doing? It's Teacher Mauricio here. Hoje nós vamos falar sobre a diferença entre o much e many. Vamos lá. Temos aqui alguns exemplos. Então a diferença básica do much para o many é que você vai fazer essa seguinte pergunta em português: muitos, muitas, muito, muita, quantos ou quantas? Provavelmente você já deve ter ouvido a explicação utilizando contável e não contável. Então, tendo essa linha de raciocínio em relação ao muito, muita, muitos e muitas, veja esse exemplo aqui. Quantos livros você lê ou quanto livros você lê? Eu bebo muitas água ou eu bebo muita água? É óbvio que quantos livros você lê está correto e eu bebo muita água está correto, certo? Então, qual que você vai usar? Much ou many? Many, muitos, muitas. Então, seria many books e muita água, much water, ok? Veja só, com contáveis, que seria esse muitos e muitas, nós vamos usar o many. E para você perguntar quantos, quantas, nós precisamos somente adicionar o how na frente. Então vai ficar how many, quantos ou quantas. E considerando os incontáveis, que seriam o quanto, quanta, muito ou muita, nós vamos usar o much. Much igual muito, muito, e para dizer quanto, quanta, how much, ok? Essa é a pergunta que você deve se fazer quando for utilizar muitos, muitas. Pode utilizar o português como um link para você distinguir a diferença entre o many e o much, ou how many e o how much. Então vejam novamente o exemplo. Quantos livros você lê? Então, how many books do you read? Eu bebo muita água. I drink much water. Ok? Vamos dar uma olhada em alguns outros exemplos. Primeiro exemplo, utilizando quantos. Então, quantos departamentos existem na sua empresa? How many departments are there in your company? Existem muitos departamentos na minha empresa. A resposta, né? A possível resposta. There are many departments in my company. Ok? Então, quantos, quantas? How many? Muitos, muitas, many. Próximo exemplo. Quanto tempo é gasto neste processo? How much time is spent in this process? How much time is spent in this process? Então, quanto, quanta, how much, ok? E o último exemplo. We spend much time preparing the machine to start producing, but after the process is finished in 5 minutes. Gastamos muito tempo, much time, preparando a máquina para começar a produzir, mas depois o processo é finalizado em 5 minutos, ok? Então, pessoal, basicamente essa é a diferença. Lembrem-se de utilizar o português como um link para você distinguir e saber com certeza qual utilizar. Entre o many e o much, você deve relembrar, né? Muitos, muitas, many. Quantos, quantas, how many. Muito, muita, much. E quanto, quanta, how much, ok? Então essa é a dica de hoje. Thank you so much, guys. Compartilha, dá um like. Se tiver alguma dúvida, deixa aí embaixo nos comentários. And see you next class. Bye.